Fala galera, como é que vocês estão por aí? Vamos para a análise da 14ª rodada. Pois bem, vamos seguir agora primeiro, sempre fazendo aquele esqueminha que a gente faz. Então vamos seguir para os resultados normais. As derrotas, os últimos colocados, Kiel perdeu fora de casa por Gladbach por 4-1. Gladbach vai fazendo os seus resultados dentro de casa e vai fazendo aquele campeonato que se esperava dele de meio de tabela. Não perde pontos em jogos como esse e o Kiel perde mais uma. Nessa história aqui também o Stuttgart vence fora de casa o Heidenheim, que segue a sua rotina de queda brusca no início de temporada, quando o Heidenheim figurou ali pelo meio de tabela e agora é o 16º colocado com 10 pontos. Nessa história, com os últimos colocados, nós temos o empate entre o Union Berlin e o Bochum. Olha, o Union Berlin entrou numa espiral muito perigosa de péssimos resultados. É o 7º jogo do Union Berlin sem vencer dentro de casa, e dentro desse jogo a gente precisa falar uma coisa. O jogo foi paralisado quando jogaram um isqueiro na cabeça do goleiro Drewis do Bochum. O jogo foi paralisado, o Drewis teve que sair, como o Bochum não tinha substituição para fazer, o Hoffmann entrou, fez a de goleiro, mas o que ficou decidido entre as equipes foi foi um ato de fair play maravilhoso. Nos últimos minutos não aconteceu absolutamente nada, as duas equipes decidiram não jogar e a partida terminou empatada. Assim, um ato tenebroso da torcida do Union Berlin, que pode gerar algumas sanções. É preciso comentar que Bochum segue sua rotina de perder, empatar e não conseguir bons resultados. Eu creio que o Bochum deva ser rebaixado, podem me cobrar depois. Agora o Union Berlin entrou numa espiral muito perigosa. Dos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 empates. O Union Berlin é o 12º colocado, está com 17 pontos. O Heidenheim, os últimos colocados, o Heidenheim é o 16º colocado, está aí nos playoffs de acesso e descenso, 10 pontos, o Kiel com 5 pontos e o Bochum lanterninha com 3 pontos. Agora, seguindo nessa toada, nós podemos pensar aí também, falando dos últimos colocados, a vitória do Bremen para cima do St. Pauli por 2-0. O St. Pauli jogando dentro de casa, com grande festa da torcida. O St. Pauli é o 15º com 11 pontos. A briga dos últimos colocados, ela tá muito boa ali, viu? Muito boa mesmo. Assim, se você for ver nessa espiral terrível que o Union Berlin tá, do 12º colocado para lá até o 16º, são poucos pontos que separam ali. 7 pontos separam o Heidenheim com 10 pontos, no 16º colocado do Union Berlin com 17. Holstein Kiel e Bochum, um com 5 e outro com 3 pontos, olha, tem que haver uma diferença muito grande, que realmente em outros vídeos que eu falei sobre as rodadas anteriores, eu sempre bato nessa tecla. É preciso que exista, em algum momento, essas equipes consigam pontuar, minimamente. O Bochum já fez suas mudanças, mudou técnico, mudou diretoria no âmbito esportivo, e os resultados não vieram a contento. Então, por isso, assim, é muito complicado. Os dois caem na Bundesliga e os dois seguem como franco favoritos ao rebaixamento. Do Heidenheim para o Union Berlin, 7 pontos separam. Essa vaga dos playoffs de acesso e descenso segue muito aberta. O Heidenheim já chegou a mostrar um bom futebol, claro, dentro da medida do possível, e vive um péssimo momento. Os últimos 5 jogos foram 5 derrotas, então o momento é muito ruim e o Frank Schmidt tem que ter uma solução. Não existe uma outra pessoa, um outro técnico capaz de conseguir uma solução e que conheça o Heidenheim tão profundamente como Frank Schmidt. Vamos ver se ele consegue fazer essa equipe voltar a funcionar como já conseguiu em outros momentos. Leverkusen bateu o Augsburg por 2-0, fora de casa. Leverkusen que segue tentando voltar à boa forma, a forma que já se conhece, o Leverkusen conhece, o Leverkusen que veio de uma vitória, um jogo muito chato, por sinal, contra a Internazionale de Milão, conseguida nos últimos minutos. Um jogo muito chato, muito fraco assim, em termos de emoção, mas é um Leverkusen que tenta achar a sua melhor forma, a forma que a gente já conhece que esse Leverkusen pode jogar. A vitória contra o Augsburg coloca o Leverkusen na 2ª colocação, encostando no Bayern. Dos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e 1 empate. Leverkusen, em termos de desempenho, ainda não é a equipe do ano passado, não é a equipe que desempenhava aquele futebol seguro do ano passado, não é. Mas em termos de resultado, é que o Leverkusen voltou a vencer seguidamente. E isso é muito importante, que esse grupo é capaz de entregar um grande futebol, isso aí é inegável. Com o Wirtz sendo um dos goleadores. O Wirtz, aliás, é um dos goleadores da equipe.
é o goleador da equipe, no caso. Com o golzinho que fez contra o Augsburg, ele chega ao 6º gol na Bundesliga, anotando no total, por todas as competições, 11 gols. Na sexta-feira nós tivemos mais um daqueles jogos tiroteio que a Bundesliga sempre nos coloca e sempre nos traz. E esse resultado, ele é uma coisa que explica muito bem o que é a Bundesliga. Lembra que o Wolfsburg estava em grande ascensão, não é? Fazendo grandes goleadas, grandes resultados, chegou ao 5º colocado na temporada, na rodada passada, e estava em grande fase. Depois ele vai jogar na Floresta Negra e perde do Freiburg por 3-2. Aliás, foi uma das grandes partidas dessa rodada, um dos grandes jogos dessa rodada, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez eu chamo a atenção para a ótima campanha do Freiburg. 24 pontos, 5º colocado, com 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nos últimos 5 jogos foram 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. E o Wolfsburg, que estava nesta posição na rodada passada, com a derrota cai para 10º colocado, 21 pontos. O Dortmund conseguiu empatar com o Hoffenheim. O que a gente pode falar do Borussia Dortmund? É um elenco bom? Sim, é um elenco bom. É um elenco caro, é um elenco muito enxuto e que tem sofrido com muitas lesões. O fato das lesões, não é culpa de Sarrin. Todo o resto é. Esse jogo foi mais uma das pipocadas que o Borussia do Sarrin tem feito na temporada. O time já vem de uma derrota bizarra, um erro bizarro para o Barcelona dentro de casa, podendo figurar na 2ª colocação da tabela geral da Champions League, naquela loucura que hoje é a Champions League, e termina fora da classificação direta, né, para a próxima fase. O Dortmund empatou com o Hoffenheim, fez 1-0 aliás, o Reina voltando a fazer um gol depois de 1 milhão de anos, né? Estava machucado, retornou, fez um gol. E em mais uma partida apática, o Hoffenheim empata com o Brum Larsen, que é um ex-jogador do Borussia. Eu imagino o torcedor do Borussia vendo mais uma vez, mais uma dessas pipocadas que essa equipe do Sarrin é capaz de disponibilizar para o torcedor. O Hoffenheim empata nos acréscimos e segue sua rotina na briga pelo rebaixamento. 14º colocado, 14 pontos. Dos últimos 5 jogos foram 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Já o Borussia caindo pela tabela, né? 8º colocado com 22 pontos, segue com 6 vitórias, 4 derrotas e 4 empates. Os últimos 5 jogos do Borussia, 1 derrota, 1 vitória e 3 empates. É uma equipe muito irregular, muito apática e que é capaz de tomar gols nos acréscimos, errar prioritariamente sempre na defesa. Novela de sempre do Borussia, a gente sempre espera esse tipo de coisa dessa equipe nas últimas temporadas, seja com que técnico for. Essa característica é muito própria dessas últimas equipes que o Borussia tem montado, seja com o Sarrin, com o Terzic ou com qualquer um dessa equipe. Vamos agora para a zebra da rodada. E a zebra da rodada é nada mais nada menos que a vitória do Mainz em cima do Bayern. Um Bayern muito esfacelado, com muitos problemas de lesões, acaba definhando contra um Mainz que fez uma partida muito, muito boa. Uma partida coletivamente muito boa e individualmente muito boa. O Bayern começou na sua toada de sempre, dominando, pressionando, sufocando o Mainz, mas em poucos momentos, principalmente, e aí uma jogada marca a mudança de postura das duas equipes. O Bayern seguia nessa toada, pressionando, forçando o erro do Mainz, tinha metido uma bola na trave com o Olise, mas em uma estocada, que é algo que eu sempre falo, porque o Bayern joga muito alto. As equipes que conseguirem estocar uma bola com velocidade em cima da pouca cobertura que existe entre os dois zagueiros, geralmente Kim e o Upamecano, o Burkhardt quase fez um gol exatamente nesse tipo de jogada, uma estocada rápida, bola nas costas do Kim, o Burkhardt pegou ela e quase fez o gol. O Burkhardt, que inclusive depois dessa jogada se machucou e teve que sair da partida. Após isso daí, o Mainz começou a gostar da partida, pressionando, criando oportunidades. Lee, o grande destaque do jogo, fez dois jogos. O segundo gol do Mainz, aliás, foi uma beleza, uma jogada coletiva muito boa. O gol do Bayern, ele aconteceu porque o futebol ele é capaz de proporcionar esse tipo de coisa. Não foi nada criado, a bola sobrou e o Sané fez o gol. Partida muito ruim do Bayern, partida péssima do Musiala também. Defensivamente, Bayern muito mal, mas uma partida fantástica, das melhores partidas do Mainz, talvez, se duvidar, a melhor atuação do Mainz nesse campeonato. Sem dúvida nenhuma, coletivamente, defensivamente e ofensivamente, criando ótimas oportunidades. O Mainz é o 7º colocado com 22 pontos e o Bayern segue na liderança com 33. Essa é a primeira derrota do Bayern na competição. O Bayern que vinha invicto, perde o seu primeiro jogo e se ressente das lesões dos seus principais jogadores. Novamente, eu aviso,
Dei uma olhada no banco, quando o Kompany precisou mudar, ele viu a garotada e teve que jogar com a garotada ali, praticamente. Seguindo para o grande jogo da rodada. Eu vou colocar Leipzig e Frankfurt como o grande jogo da rodada. Sim, por quê? Depois da derrota do Bayern, se esperava, agora, o Frankfurt agora tem a sua chance de encostar de vez no Bayern de Munique e figurar de fato como o seu perseguidor. E não foi o que aconteceu. Frankfurt, uma leve crise, dá para dizer isso? Acho que sim, talvez sim. Ou eu imagino que o Topmöller não acredite muito nisso, porque como ele já falou, o Frankfurt tem uma boa equipe, mas nós não temos essa condição toda para ser um perseguidor fiel e ferrenho do Bayern. Topmöller sabe das suas limitações. E ele não está errado de dizer isso, não. O Leipzig segue, depois de sua pequena crise dos últimos jogos, segue tentando se recuperar. Essa é a segunda vitória do Leipzig em cima do Frankfurt. Basta lembrar que o Leipzig venceu o Eintracht Frankfurt também pela Copa da Alemanha. Com isso, o Leipzig, com 27 pontos, encosta no Eintracht. Com essa derrota, o Frankfurt perde uma colocação, segue agora em terceiro colocado com 27 pontos e vê o Leipzig agora no retrovisor também com o mesmo número de pontos em quarto colocado. Bom, com isso a gente passou por todos os jogos da rodada, dessa 14ª rodada. Está aí na tela de vocês a tabelinha do campeonato. E aqui a gente segue, né? Agora o Leverkusen é o vice-líder com 29 pontos, 4 pontos atrás do Bayern. Leverkusen que segue em uma boa toada de vitórias, é o que se espera. O Frankfurt cai de uma colocação, segue agora em terceiro com 27 pontos, poderia ter diminuído se tivesse vencido o jogo, mas pipocou, perdeu na hora do vamos ver. E o Leipzig segue com 27 pontos, tentando se recuperar da crisezinha de resultados que teve nos últimos jogos. Freiburg fazendo aí uma campanha maravilhosa, segue em quinto. Os últimos colocados seguem nessa toada e extremamente mal. Holstein Kiel com o Heidenheim perdeu os últimos 5 jogos, 16º colocado. Holstein Kiel também perdeu os últimos 5 jogos, segue em 17º e com 3 pontos o Lanterninha segue sendo o Bochum com 3 derrotas e 2 empates nos últimos 5 jogos. Temos aí os 2 rebaixados, eu acho que sim, principalmente o Bochum, eu acho muito complicado. Bom, é isso daí, valeu pessoal, fizemos aí a análise dessa 14ª rodada, seguimos, falou!